Fala, meus amigos do YouTube, tranquilo? Vou aqui para mais um vídeo do canal e é isso, vamos já dar aquela compartilhada para vocês darem aquela olhada comigo e a gente vai reagir a mais um vídeo do RIP, The Bad Accident. É isso, né? Eu acho que de todos Vambora. os vídeos que eu já fiz, esse é o que tem o tema mais estranho. E olha que eu sou o cara que falou de Ben 10 3 vezes. Mas por mais estranho que seja o nome, a ideia de um analog horror ambientado em Gotham City, que é uma literal cidade gótica, não é algo tão desconexo assim. Ainda mais com o fato de que em Gotham City a gente tem o Cavaleiro das Trevas. O Batman é um espírito de vingança. Ele é impiedoso e muito violento. E pra muita gente isso é óbvio, mas o que eu tô falando agora não faz parte do analog horror. O Batman é assim. Encarem essa história mais como uma AU do que como um analog horror. Uma AU onde o Batman é uma pessoa um pouco pior do que ela já é. Antes da gente começar, eu preciso explicar uma coisa pra vocês. Pra mim, essa história aqui é bem mais uma AU do que um analog horror. Para ficar mais fácil de entender, eu vou explicar o que é uma AU, um analog horror e um ARG. Essas três coisas são coisas completamente diferentes e eu já vi muito youtuber grande confundindo elas. AU, Alternative Universe, um universo alternativo de um mundo já criado. Carnitrix é uma AU. Analog horror é uma estética, estilo VHS, filmagem mais antiga ou arcaica de forma proposital. Isso é um analog horror, mas não confundam analog horror com found footage. São coisas completamente diferentes. ARG, Alternative Reality Game. Toda e qualquer obra que te mande para um site para resolver um enigma, que te faça resolver algum quebra-cabeça para avançar, é um ARG. A partir do momento que seja lá o que tu tá consumindo te faça resolver um enigma para avançar na história, essa coisa te faz parte da história. Por isso, jogo de realidade aumentada, ARG. Um ARG pode ser um analog horror, assim como uma AU pode ser um ARG. E é claro que apenas uma obra pode mesclar as três coisas de uma vez só, mas não, elas não são a mesma coisa. Dito tudo isso, eu vejo Batman Analog Horror bem mais como uma AU do que um Analog Horror em si. Eu entendo que o nome Analog Horror deve estar ali para fins comerciais, até porque Batman AU não ia vender nada. Dentro do YouTube, a gente tem vários Analog Horrors do Batman. Inicialmente, quando eu fui fazer esse vídeo, eu achei que o povo tava pedindo o Analog Horror do canal Anxiety Brain Z. Eu achei isso porque a estética mostrada nos vídeos desse canal são muito boas. Eu diria até melhores do que esse que a gente vai ver. Mas a história dele peca muito. Essa história é literalmente uma fan-made de Urban Spook, e esse nome a gente não fala nesse canal. Enfim, Batman Analog Horror. Narração. No vazio não há nada, lá existe apenas o ninguém. Gente, eu quero apresentar pra vocês esse mano aqui. Ele é o Ninguém. E se você quiser, você pode vestir o Ninguém. O Ninguém é a nova estampa oficial do canal na loja. E já tem cupom de desconto. Se tu botar uma blusa e um blusão no carrinho e utilizar o cupom Blusa Nova, tanto a blusa quanto o frete vão sair totalmente de graça. O link tá aí na descrição, tamo junto, bom vídeo. Nessa história, a gente tá em Gotham, no ano de 1959, e nesse ano o conceito de Batman ainda não existia. Gotham City permanece sendo uma cidade tomada pela violência urbana, assaltos, furtos, jogo do tigrinho, tudo de pior. O Asilo Arkham ainda funciona normalmente nesse universo, e os principais detidos nele nesse momento são Era Venenosa, Crocodilo, Morcego Humano e, claro, o Coringa. O que nós estamos pra ver ficou conhecido pelos cidadãos de Gotham como o Incidente do Morcego, The Bat Incident. Esse incidente foi nada mais nada menos que um massacre que aconteceu dentro do Asilo Arkham. Era Venenosa, Crocodilo e o Morcego Humano tiveram um fim extremamente pesado. E eu não vou entrar em detalhes. O que vocês precisam saber é que o Coringa ficou totalmente intacto fisicamente falando. Eu digo fisicamente porque a sua... Põe no micro-ondas. Já vou lá. A mente, que já não era muito normal, ficou mais deturpada ainda. Ele disse que o homem que invadiu as celas não parava de falar de justiça. E essa parte eu achei extremamente vergonha ali. Justiça, justiça. Mas enfim, o Coringa era o único vivo capaz de contar o que aconteceu. E em meio a essa investigação, ele entregou esse desenho que ele fez do que ele viu. Ah, porra, pode mandar puta. Essa era a pessoa que invadiu o Asilo Arkham. Pra gente olhando, tá óbvio que isso é o Batman. Mas vocês precisam entender que o conceito de Batman não existe ainda. Esse mano aí não passa de um maníaco que entrou no Asilo Arkham e fez uma
A polícia simplesmente o chamou de o homem com o traje de morcego, mas a população apelidou ele de Batman, todos no cinema. Vocês vão ver que inicialmente esse Batman aqui parece só um justiceiro muito violento, tipo o Justiceiro ou o próprio Batman. Mas com o decorrer da série, a gente vai notar que ele quer terminar com os criminosos, mas ele também curte acertar uns golpes em qualquer um. O que eu acho interessante sobre a abordagem dessa série é que o Batman em si poderia ser facilmente um personagem de filmes de terror. O último filme que a gente teve do Batman brincou um pouco com isso. Até o momento dos filmes do Batman, o personagem sempre era intimidador, mas nunca assustador. E eu acho que ele se daria muito bem num filme focado em terror. O Batman existe em Gotham, uma cidade tomada pelo crime, violência e corrupção. Então eu acho que essa abordagem tem tudo Vai passar. a ver com esse personagem. Enfim, próximo vídeo. Pra quem não lembra, Jim Gordon é um aliado do Batman. Nesse vídeo, nos é dito que já tem 1 ano desde o Bat-Incident. E desde então, o apelido Batman pegou. Afinal, a população tem o avistado quase toda noite por Gotham. Esse vídeo é basicamente o Jim Gordon nos contando algumas coisas. Ele nos conta que o Bruce Wayne andava extremamente estranho nos últimos dias. Ele vivia dizendo que iria restaurar a justiça em Gotham. E exatamente 21 anos depois da morte dos seus pais, Martha e Thomas Wayne, ele desapareceu. E a polícia tá fazendo essa ligação. O principal suspeito de ter feito a chacina em Gotham é o Bruce Wayne. Os pais deles morreram por conta da violência. Aí do nada, o cara some e um monte de bandidos de Gotham começa a morrer de uma forma violenta pra um sujeito vestido de morcego falando de justiça e vingança. Pode ser que seja um emo pagando de Edge? Pode. Mas também pode ser que seja Bruce Wayne em pessoa. Fora que no final desse vídeo a gente vê uma mensagem deixada pelo próprio avisando a Gotham que a justiça tá a caminho. Of Gotham. Vengeance is coming. No vídeo seguinte, a gente vai ver aquele rolê de sempre, que é impossível não ter em um Analog Horror. A famosa mensagem mostrada para a população na TV e etc. A mensagem que o vídeo quer nos passar é: o que fazer se um ente querido desaparecer? Mas ao decorrer do vídeo, a gente vai ver que isso aqui é bem mais sobre o Batman do que qualquer outra coisa. A primeira regra do que se fazer para não perder um ente querido é: mantenha contato. Fala com ele, fica de olho nele para que ele não se perca. Principalmente se esse teu ente querido for uma criança. Passo 2. Tranca todas as tuas portas e janelas. E tu tá fazendo isso não porque algo pode entrar, mas sim para evitar que os seus entes queridos saiam. Essas instruções estão quase soando como um sequestro, mas ok. Passo 3. Não faça contato visual com o homem morcego. Ele pode te ferir se tu fazer isso, seja você inocente ou não. É a partir daqui que a gente vai passar a entender que o Batman não ataca só criminosos. Criminosos é o foco dele, mas ele vai atacar quem mais estiver na frente. Próximo vídeo. Nesse vídeo nos é mostrado que alguém conseguiu uma informação extremamente valiosa. No caso, essa pessoa do vídeo descobriu que o Batman é o Bruce Wayne. Até por isso que o nome do vídeo é The Truth, a verdade. Interessante notar que a pessoa nos conta que o Batman é o Wayne, ou era. Essa pessoa nos conta isso porque aparentemente o lado humano do Bruce se foi e apenas o morcego ficou. Essa pessoa nos fala isso muito provavelmente porque aquele discurso de retomar a ordem de Gotham se foi. Tendo em vista que o Batman tá atacando qualquer um que esteja no caminho. Essa pessoa do vídeo nos cita que o corpo do Batman tá mais magro, porém ele mantém a sua força e agilidade. Inclusive a pessoa do vídeo até teoriza que o Batman esteja usando algum tipo de droga que faz ele ficar ligadão e ágil, tá ligado, né? É dito que nos últimos anos o Batman tem sido avistado mais vezes, e o último avistamento foi feito por uma criança que tava voltando da casa do seu amigo. Essa criança viu ele num beco. Aí agora vem aquelas incongruências típicas de um Analog Horror. Essa é a foto que o menino tirou do Batman no beco. O que uma criança estava fazendo com uma câmera e por que ela estava andando sozinha à noite em Gotham? Não sei. É dito que desde que o Batman passou a assombrar Gotham, a taxa de criminalidade quase que desapareceu daquela cidade. Tanto que o Asilo Arkham tá basicamente vazio nesse momento da história. Nessa hora, a pessoa que tava falando por esse vídeo disse que tem provas de que o Bruce Wayne é o Batman. A primeira coisa que essa pessoa nos fala é que desde o incidente no Asilo Arkham, o Bruce não foi mais visto em lugar nenhum. As pessoas acham que o Bruce desapareceu ou algo do tipo. E o segundo ponto que ele tem é um áudio vazado que ele conseguiu do próprio Bruce Wayne.
De fato, Bruce, o teu plano deu certo. Gotham tá livre de violência, mas a que preço? Mais violência? Medo? Eu acho que a justiça deixa de ser justiça quando ela começa a acertar as vítimas. Próximo vídeo. Bom, meus amigos, se uma mensagem padrão de Analog Horror não era suficiente, que tal 2 mensagens da mesma série? Eu vou me matar! Essa mensagem é basicamente um alerta que apareceu na TV, interrompendo a programação, tipo o alerta da Globo, que toda vez que toca a gente gela a espinha. É mais ou menos isso daí. Esse alerta foi emitido porque muitas pessoas estão desaparecendo nos arredores de Gotham. As principais áreas de desaparecimento são Old Gotham, Miagani Island e Blake Island. É dito que se tu tiver em qualquer uma dessas áreas, tu precisa trancar a tua casa e não abrir por nada. E mais uma coisa, se por um acaso tu vê alguma dessas crianças que o vídeo vai citar, ou Batman, tu precisa chamar a polícia imediatamente. As crianças que o vídeo tá se referindo são algumas crianças que estão desaparecidas. São elas Richard Grayson, Barbara Gordon, Stephanie Brown e Jason Todd. Nas histórias originais do Batman, Richard Grayson foi o Asa Noturna e simplesmente o Robin. Barbara Gordon é a Batgirl. Stephanie Brown foi a Batgirl e o Robin. E o Jason Todd, esse mano aí é o Robin. Agora, por que o Batman teria sequestrado eles em específico? Bom, na cena seguinte a gente vê 2 coisas. Primeira, 4 câmaras em uma caverna. Talvez uma para cada um dos sequestrados. Segunda coisa, a mansão dos Wayne pegando fogo. Durante essas 2 imagens piscam 2 frases. São elas: você chegou tarde demais e eles são família agora. No universo desse Analog Horror, o Batman não tem nenhum sidekick, nenhum ajudante. E nas histórias originais, o Batman teve vários. Coincidentemente, as pessoas que ele sequestrou são as mesmas que compõem os seus ajudantes nas histórias originais. E aquelas câmeras ali só me fazem pensar numa coisa. Como a série já nos deixou bem claro, o Batman tá completamente louco. O Bruce já não tem mais domínio da própria cabeça. A única coisa que ficou são os morcegos e a vingança. Eu não duvidaria que de alguma forma o Batman não tenha prendido os 4, um em cada câmara, e tenha passado essas ideias tortas pra eles. Spoiler, ele fez mais ou menos isso daí. E a gente entende isso melhor quando o vídeo nos mostra como tá a cabeça do Jason Todd. Próximo vídeo. Nesse vídeo nos mostra que, de fato, a mansão dos Wayne foi destruída. E a maioria das coisas que tinham na casa foram torradas, exceto por algumas fotos e um relógio. Atrás desse relógio foi descoberto uma passagem secreta que levava para uma espécie de caverna. A pessoa que está nos contando isso desceu nessa caverna e, segundo ela, ela viu muitas coisas que ela não deveria ter visto. Dentre essas coisas, a pessoa achou trajes de morcego, um carro estranhamente modificado e um monte de arquivos de criminosos e de acontecimentos da cidade de Gotham. Dentre esses papéis, a pessoa do vídeo encontrou um que tinha vários nomes. E, estranhamente, o nome dessa pessoa tava naquela lista. A lista é extensa. E se vocês querem saber, o nome de todo mundo que tá nessa lista, na história original, foram, em algum momento, um aliado do Batman. Mas qual que é o nome desse nosso espião? Bom, de início, ele não entende. Porque o nome dele tava naquela lista, junto do nome de várias outras pessoas. Sendo algumas delas as pessoas desaparecidas. Enquanto ele ficou se perguntando o que estava acontecendo, ele notou que ele estava sendo observado por todos aqueles que estavam na lista. Eu sei que não dá pra entender nada dessa foto, mas são eles aí, confia. Quando ele notou que ele estava sendo observado, ele saiu correndo. E na hora que ele estava chegando perto da saída, ele viu o próprio, o morcegão, ali, parado, olhando pra ele. Estranhamente, o Batman não fez nada pra ele naquele momento. Ele conseguiu fugir. E ele até nos cita que ele estava com um plano de fugir de Gotham. Aquele local não era mais seguro. Mas antes que ele conseguisse de fato sair de Gotham, ele foi dado como desaparecido. É óbvio que com o que ele sabia, ele iria sofrer alguma represália. E o seu nome era Timothy Drake. E antes que você pergunte o porquê do Batman sequestrar ele, Timothy Drake é o Robin nas histórias originais do Batman. Então eu te garanto que o Batman tem planos pra ele. Próximo vídeo. Nesse vídeo, o Jason Todd vai nos contar como ele foi pego pelo Batman. Jason Todd cresceu sem pai, e a sua mãe teve uma ela era uma dependente química. Com isso, Jason Todd era uma criança sozinha por Gotham, que começou a fazer pequenos furtos para poder comer. Em uma dessas noites de furtos, etc., ele viu um carro muito exótico parado. Logo, ele começou a tentar desmontar esse carro para levar as peças para um desmanche. Pois bem, esse carro que ele viu era o carro do Homem-Morcego, que nocauteou Jason Todd. Ele cita ter sido amarrado e levado para uma cela dentro de uma caverna, onde tinham outras pessoas presas. Ele foi literalmente sequestrado. E nessa cela, Jason Todd teria feito
feito amizade com Dick Grayson, que também havia sido sequestrado. Sim, isso mesmo que tu ouviu, Dick. O Jason Todd cita que esse amigo dele foi o primeiro a se transformar. Segundo ele, o Batman utiliza de alguma substância modificada, e essa substância era conhecida como Venom, veneno. Segundo ele seria o quarto a passar por esse procedimento. E havia uma moça na sua frente. A moça que estava na frente dele foi nomeada pelo próprio Batman como Catwoman. Aparentemente o Batman tinha planos especiais pra ela. Quando era a vez dele, o Homem-Morcego começou a falar com ele, perguntando sobre família e etc. O Jason Todd falou que ele não tinha família. E nisso o Batman passou a sentir empatia por ele. Afinal, o Batman passou pela mesma coisa. E nisso ele pergunta pro Jason Todd: você quer se juntar comigo e combater o crime de Gotham? O Jason Todd nega, e isso não agrada nem um pouco o Homem-Morcego. Nesse momento, ele teria usado o gás do medo no Jason Todd, que por algum motivo não teve efeito. Depois de uma pequena briga e com muita dificuldade, o Jason Todd consegue fugir. E logo após a sua fuga, a mansão inteira explodiu, como a gente viu no vídeo anterior. O Jason Todd quase morreu na explosão. E esse incêndio na casa foi uma tentativa de queima de arquivo que o próprio Batman fez. A casa queimou porque o Batman botou fogo. Ele sabia que o Jason Todd ia expor pro mundo que Bruce Wayne era o Batman, que ele estava usando de uma toxina para tentar fazer os seus próprios sidekicks, os seus próprios ajudantes. Com isso, ele tentou apagar as provas, mas já era tarde. Jason Todd contou tudo pra polícia e ainda conseguiu desenhar o estado que o tal Homem-Morcego estava. Desde que a mansão Wayne ruiu, desde que o Batman foi exposto, aparentemente, ele sumiu. As pessoas teorizam que ele morreu, e com a ausência do Batman, o crime voltou com tudo na cidade de Gotham. E um de seus principais criminosos voltou à ativa, o Coringa. O Coringa foi culpado por diversos crimes ao longo dos anos, mas um de seus principais crimes é que nesse universo, ele é o responsável pela morte dos Waynes, Thomas e Martha Wayne. O Coringa passou a deixar diversos avisos, sempre dizendo que o Batman estava sempre à espreita dele, sempre o observando. A pira é que o Batman não matou o Coringa naquele incidente no Asilo Arkham, e não mata ele agora porque ele não quer. Em todos os encontros que eles tiveram, ele sempre tortura o Coringa, mas nunca o mata. Isso porque deixar esse mundo seria bom demais pro Coringa aos olhos do Batman. É dito que o Coringa solto fez muitas coisas, e a polícia nunca intervém. Por quê? Gotham City, meus amigos. A maioria dos policiais dessa cidade são corruptos. Fora que o Coringa teria cometido um atentado que beneficiaria os criminosos. Ele jogou ácido no rosto do prefeito. Prefeito esse que não era muito querido. E caso não tenha notado, isso aqui é uma clara entrada ao Duas Caras nessa história. Desde que o Batman saiu de cena, as pessoas pararam de desaparecer, mas o crime voltou ativa. E um outro ponto curioso é que a Corte das Corujas estão atrás do Homem-Morcego. A Corte das Corujas é tipo uma lenda urbana de Gotham, uma sociedade secreta que controla a cidade politicamente falando. E se alguém sair da linha, essa pessoa sofre uma represália. O famoso tratamento VIP. E bom, o Homem-Morcego conseguiu a atenção dessa galera. A pessoa que tá falando com a gente nesse vídeo diz que também tá tentando sair de Gotham. Afinal, essa cidade não é e nunca foi um lugar bom pra se viver. O Batman tá desaparecido. E quando a mansão dos Wayne foi destruída, eu fiquei me perguntando, o que aconteceu com as crianças? Quer dizer, elas ainda estavam lá, vivas. O Batman sumiu com todas elas? No final desse vídeo, a pessoa que tá falando com a gente afirma que o Batman não tá morto. E o paradeiro dele a gente só vai descobrir quando o criador lançar mais vídeos. Esse Analog Horror /AU é estranhamente bom. E se vocês também tiverem gostado, comentem que eu posso trazer uma parte 2. Como essa história é uma história 100% nova e ela tá seguindo os moldes do que é apresentado nas HQs do Batman, meio que não tem muito o que teorizar. Eu posso só explicar pra vocês e dar a minha interpretação. Eu quero deixar bem claro que sim, eu cortei coisas dessa história porque um Analog Horror do Batman é uma ideia um pouco tosquinha, mas que feito da forma certa pode ser divertida. Mas tiveram pontos que eu realmente achei o tosco do tosco nessa história. Por exemplo, a menção à Liga da Justiça que essa série tem. Um Analog Horror da Liga da Justiça, isso não tem como. Enfim, comentem aí embaixo as teorias de vocês que eu vou adorar ler. Tovinho, não esqueçam de conferir a nova estampa. Ai, ai, meus amigos. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo, abraço a todos. E falou!